Muito bem, meus amigos. Como vocês estão? Um cenário novo aqui, cenário novo para mais um vídeo. Achei que o momento seria pertinente, não porque o assunto é muito bom, mas porque, sei lá, porque tá fresquinho na cabeça, Então, não sou muito de falar do meu íntimo, né? Eu não falo do meu casamento, da minha família, das minhas coisas que envolvam outras pessoas, tá? O máximo da minha amizade ali com o Márcio, mas é porque projetos públicos, né? Mas hoje especificamente eu voltei agora do primeiro velório que eu fui na minha vida. Meu Deus, cara, tu tá fazendo um vídeo sobre isso, que merda. Não é nem pra monetizar, não. É porque, como eu falei, esse é um canal pessoal, né? Já falei algumas vezes, esse é um canal pessoal. E aqui eu falo sobre minhas experiências, coisas que eu leio, vejo, aprendo, né? E lá nesse primeiro funeral que eu fui, infelizmente foi o funeral do meu avô, né? E o vídeo não é pra eu ficar aqui falando do meu avô especificamente, mas uma coisa que ele me deu como tesouro na vida, que foi a simplicidade, né? Ele me deu esse tesouro, foi ele que me deu, né? Eu vivi muito tempo da minha vida no meu avô, na casa do meu avô, com o meu avô, né? E na casa do meu avô, ele não me levava para viajar em Paris, não me dava brinquedos caros, ele malemar me dava o troco do pão para eu jogar no fliperama, né, que tinha perto de casa. Ele não era essa pessoa que, tipo, te enche de presente, essas coisas. Não. Só que o meu avô, ao mesmo tempo, ele que me deu a possibilidade de ir brincar na rua. Não que eu não brincasse antes, óbvio, né? Eu ia brincar na rua. Quando eu ficava dentro de casa, ele que botava rádio pra gente ficar escutando. Ele ia lá, ligava o rádio. Eu ficava escutando as músicas que hoje eu tanto gosto, né? Eu não sou um cara que fica escutando tipo Arctic Monkeys, Imagine Dragons, essas coisas assim, não. Eu escuto Whitney Houston, Mariah Carey, deixa eu ver, Billy Ocean, Michael Jackson, essas músicas que vão passando, sabe, numa radiocidade da vida, sabe? Ele que botou eu pra ficar vendo televisão, filme, essas coisas assim, sabe? Tipo, em vez de me dar videogame, eu ganhei videogame quando era criança, mas em vez dele deixar eu lá me matando no videogame, essas coisas assim, ele me botava lá pra ficar vendo Space, TNT, vendo uns filmes velhos, essas coisas assim, sabe? E ele que fez a minha infância ser muito boa, né? Com coisas simples, justamente porque ele me fez fazer coisas simples. Várias vezes que eu passei o dia, sabe? Tipo assim, imagina uma criança hoje em dia fazendo isso. Não tem como. Ele me fazia eu passar o dia, sei lá, sentado no sofá, passava o dia todinho, tipo, de 2, 3 horas, de 1 da tarde, mais ou menos, que era o horário que eu chegava em casa depois da escola, até 6 horas da noite, sei lá, ouvindo rádio, música o dia todo. E ficava lá matutando. Foi meu avô que me ensinou a assoviar. Ele não sabia assoviar. Eu via meu avô trabalhando, consertando alguma coisa, ele ficava assoviando, eu ficava, caraca, ele assoviava muito bem. Eu pensava assim, caraca, eu quero aprender isso. Eu aprendi a assoviar. Eu pedi um brinquedo pra ele, pô, avô, meu amigo tem uma Nerf, que não sei o que. Eu quero ter uma Nerf também. Aí ele ia lá, o que é uma Nerf? Ela falava assim, pô, é arminha de brinquedo.
Aí ele, arminha de brinquedo que é, ele ia lá, pegava 2 pedaços de cano, toma, jogava na minha mão, ou pegava um cano estranho, que parecia que era sugestivo, me dava, vai brincar com isso aí. Aí eu brincava com cano, brincava com ferramenta velha. Não tem aquelas antenas de rádio, que é tipo como se fosse um grande cubo, vários arames, eu não tem como botar a foto aqui, né? Mas é vários arames assim, eu não sei se todo mundo que tá vendo esse vídeo lembra. Mas tinha até um pezinho, ficava um pezinho assim, um tripé, e aí ficava a antena era um arame reto, e aí tinha vários outros em volta, assim, tanto é que ele até girava, se tu botasse ele pra girar assim, rodasse, ele rodava. Eu ficava brincando com aquilo, eu ficava brincando com máquina de costura velha, ferramenta velha, cano, ficava explorando a minha imaginação, tudo por causa da casa do meu avô. E com o tempo eu fui entendendo essa visão mesmo dele de pra quê? Pra que isso aqui? Pra que isso aqui que é caro, isso aqui que é supérfluo? Claro que isso é uma lição que a gente nunca aprende na totalidade, nem em vida às vezes. Eu ia falar que a gente não aprende de primeira, mas e nem rápido, mas às vezes tem gente que morre sem aprender. E não é minoria não. Ele era o tipo de pessoa que você ia na casa dele, como várias vezes foram. Você ia na casa dele, você comia num prato de porcelana, com um talher de metal, comia bem, comia farto, comia comida gostosa. E ele tava lá com a blusinha dele, mais surrada que essa minha aqui, essa minha aqui, toda surrada, suja, de água sanitária. Ele não é que ele se vestia mal, tá? Pelo amor de Deus, não é isso não. Mas sabe, ele com a camisa velhinha dele, de 10 anos atrás, 15 anos atrás, comendo numa panela, com um cabo colado com durepox, e os pratos bons, tudo pra todo mundo, as coisas. E tipo, todo mundo tinha que servir, e ele que comia por último. Ele ia lá e botava o resto que dava pra ele, né? E meu avô deixou esse tesouro pra mim, né? Boa parte das coisas que eu gosto e que eu aprendi de infância foi por causa dele. Não é que eu estou falando eu sou um homem simples, eu sou um homem humilde, não é isso não. Eu estou falando tipo essas coisas, essas pequenas coisas, as músicas que eu ouço, essa tendência que eu tenho a não ficar comprando coisas supérfluas, tudo foi por causa dele, né? Então foi muito simbólico hoje ter sido o primeiro velório que eu fui na minha vida, ser logo dele. E quando eu cheguei lá, ele foi um homem muito bom, né? Então tinha muitas pessoas lá, não era só eu, os filhos dele, os netos dele, não, tinha muitas pessoas lá que vieram de longe, né? E tipo, amigo de trabalho, velho pra caralho, que ele teve há não sei quantos anos atrás. Pessoas do bairro onde eu moro foram lá, e eu fiquei olhando pra aquela cena, né? E eu fiquei vendo, poxa, o meu avô, ele não tinha assim muita coisa material, né? Ele não tinha carro, não tinha coisas assim muito caras, ele tinha no máximo casa, porque não é nem porque ele queria ser rico, é porque ele queria dar uma casa para cada filho, só isso. Eu via que ele não ostentava muito, ele não ganhava muito dinheiro. A vida dele era ficar em casa com os filhos, com a esposa, né, consertando as coisinhas dele, os ventiladores, essas coisas assim. E é isso. Esse era o sentido da vida dele, né? E partiu bem ele. Eu cheguei lá, foi muito bom ver meu avô uma última vez, poder estar ali presente, poder confortar as pessoas, né? E poder ver o valor de um homem bom na sociedade. Meu avô foi um homem bom. Ninguém pode dizer o contrário. Meu avô foi um homem exemplar, um marido exemplar, um pai exemplar, né? E os frutos se deram justamente ali no seu fim. Você vê quantas pessoas ali estavam chorando. E eu não estou falando só de esposa, de filho, não. Pessoas que eu nunca vi na vida, nunca nem ouvi falar, estavam ali tendo um ataque de ansiedade, chorando, homens chorando pela morte do meu avô. Homens velhos, sabe, aqueles velhos de criação velha, chorando, tipo assim, sem nenhum pudor,
sabe? Tipo, mal mesmo. O cara sem acreditar, como se tivesse perdido o próprio pai. Foi muito honorável, foi muito bom ver que meu avô realmente sucedia a sua fama, né? Sua fama sucedia mesmo. Tipo, o que diziam sobre ele se confirmou no seu fim. Não, na verdade, não o seu fim, né? Apenas um recomeço. Porque agora eles, com certeza, não consigo crer que ele esteja em outro lugar a não ser no céu. Se existe uma pessoa que você fala assim, quem você tem certeza que está no céu, além de Jesus e os santos? Meu avô. Outra pessoa eu dou o benefício da dúvida. Não, pode ter traído a mulher, pode ter não sei o que. Meu avô não. Meu avô é um exemplo de homem. E quando eu estava lá, eu só lembrei de uma frase do Rasta, o João Nogueira, né? O Rasta, o tal do Rasta, que ele falou no podcast do Caravelas Podcast, né? Do Marcelo Andrade, professor. Ele falou assim, a gente tem que ter mais santos hoje em dia, né? Médico santo, escritor santo, diretor de empresa santo, pai de família santo, filho santo, tudo santo. Isso pode parecer uma visão religiosa radical, mas não é uma visão religiosa radical. É uma visão de cultura radical e necessária. Quantas famílias não vão se desfazendo, mulheres enlouquecendo por não ter apoio de seus maridos, maridos enlouquecendo sem o apoio de suas mulheres, filhos abandonados e negligenciados pelos seus próprios pais, irmãos abandonados, sem família. Por quê? Porque as pessoas são egoístas, não estão nem aí para ninguém, não amam ninguém, não cuidam de ninguém. Diferente do meu avô, que cuidou de pessoas que nem eram de sua família. Lá estavam cheios de amigos e parentes, né? Os parentes estavam lá e tinham amigos falando, esse homem cuidou de mim, esse homem me acolheu. E esse homem não é nada meu, de sangue, né? Teve uma coisa que até me marcou muito, de um cara que estava lá, que parece que ele trabalhava com o meu avô, e ele era novinho na época, e o pai dele, que história bizarra, né? O pai dele, do cara, abandonou o filho e a mulher porque o filho nasceu escuro, caboclo. Ele falou com as próprias palavras. Meu pai foi embora e ele tinha raiva de mim a vida toda, sempre teve raiva porque eu era caboclo. Porque a mãe dele era branca e o pai dele era um escurinho, mas o pai dele não era negro. Isso era um homem mais moreninho, sabe? Um pouquinho mais claro que eu. E o cara nasceu escuro, né? Às vezes o pai pode ter achado que a mulher tenha traído ele, sei lá. Mas o pai dele sempre teve raiva, sempre xingava ele por ele ser caboclo, escuro, negro, né? E ele falou, tipo, normalmente. E o meu tio Zé, no caso meu avô, cuidou dele, acolheu ele lá na casa do meu avô, deu de comer, deu moradia, deu emprego, assim, esperou ele arrumar um emprego. E ele falou, você sempre é eternamente grato ao seu avô foi um grande homem, seu avô foi o pai que eu não tive, né? Porque o meu pai de sangue me abandonou. Mas mesmo assim, quando meu pai antes de morrer, eu fui lá e dei perdão pra ele, falei que amava ele. E agora eu também tô aqui no enterro do meu segundo pai. E teve outras histórias lá que também não são pertinentes aqui contar, mas essa lição sim é importante contar. Esses tesouros que um homem bom deixou. Eu não estou falando que meu avô é santo. Não tô. Longe disso, né? Meu avô ainda tinha muito que melhorar para ser santo. Mas eu tenho certeza que o Deus que é justo também é misericordioso. Até porque se o mundo fosse justo, não era Jesus que estava na cruz, eram todos nós, né? E queimando no mármore do inferno depois de mortos. Mas Jesus também é misericordioso, Deus também é misericordioso. E eu sei que meu avô, ele combateu um bom combate, está descansando agora na glória eterna.
E vai estar me esperando quando eu for, se eu for pra cima, né? Porque para chegar aos pés do que meu avô foi, muita coisa. E esse vídeo tem como finalidade fazermos lembrar disso, porque lá naquele momento eu vi pessoas que nunca se bicaram, se odiavam infinitamente, se abraçando e chorando por causa da morte do meu avô. E se consolando, uma falando para outra, tá tudo bem, uma pessoa falando para outra, tá tudo bem. Pessoas que se odiavam. Então, o poder de uma pessoa ser boa não é necessariamente só ser santa, né? A pessoa pode não ser santa, mas se uma pessoa for boa, um homem bom, uma mulher boa na sociedade, ela tem um impacto que a gente não tem noção. Não tem noção. Algumas pessoas discursaram lá na morte do meu avô, no velório, não, morte é quem está desprovido da presença do Senhor, né? E aí padece. Mas quem estava lá no velório do meu avô, umas pessoas discursaram e eu não discursei. Eu queria muito ter discursado como o primeiro neto do meu avô, o primogênito, né? Neto primogênito. Eu queria ter discursado, mas não discursei, porque eu estava justamente pensando nisso que eu estou falando agora nesse vídeo. Esse tesouro é impagável, não tem como pagar meu avô. Eu daria muito de bom grado todos os anos de vida que eu ainda tenho. Eu daria pro meu avô ficar na terra. Eu iria no lugar dele e daria os anos que eu tenho para ele, porque ele é muito mais importante aqui do que eu, né? E ainda assim eu sentiria que eu ainda estaria devendo a ele, porque as coisas que meu avô fez eu querer, fez eu fazer, fez eu ser, são justamente o impacto que eu falei que pessoas boas podem ter na nossa sociedade. É óbvio que meu avô não foi a única pessoa responsável, o único homem responsável por eu ser alguém na vida. E eu nem acho que eu sou alguém na vida, mas por eu tentar ser alguém na vida, estar crescendo para ser alguém na vida. Meu avô não foi o único homem responsável, mas meu avô, assim como todos os outros homens que eu poderia citar, tem essa qualidade de ser um homem bom, sabe? Então, que sejamos minimamente um pouco o espelho daqueles que a gente tanto admira, né? Às vezes a gente faz um vídeo, um texto no Facebook, no WhatsApp, falando do quanto a outra pessoa é especial. Você é especial, você é especial, você é bom, você é não sei o que, é um bom marido, bom namorado, namorada, mãe, pai, não sei o que. E nós não tentamos ser aquilo que a gente às vezes até deseja. Eu mesmo falei, se eu for 0,00001% do que meu avô foi, eu vou ser um homem realizado. Mas algumas pessoas deixam isso só nas palavras, né? São vãs essas coisas que elas dizem. E não podemos ser assim, né? Que tentemos ser aquilo que a gente quer, aquilo que a gente admira, né? Precisamos de homens santos, mulheres santas, porque eles fazem a diferença, eles inspiram. E precisamos que esses homens santos e mulheres santas, homens bons e mulheres boas, façam barulho e a gente perpetue esse barulho, né? Porque assim, quem sabe a gente pode começar a mudar um pouco a situação do mundo atual, do nosso país atualmente, da nossa sociedade, né? Esse é o recado que eu tenho, esse é o vídeo que eu tenho para hoje. É óbvio que, apesar desse vídeo ter uma mensagem geral, nesse final eu gostaria de homenagear o meu avô. Vô, eu te amo. Você foi um homem incrível, um pai incrível. Eu tenho muito orgulho de ser seu neto também. Tenho muito orgulho de compartilhar do mesmo sangue que eu tenho. Que Deus te abençoe e esteja agora te acolhendo nos braços, tendo misericórdia de tua alma e te fazendo descansar depois de 85 anos de combate. O Senhor foi incrível e eu espero um dia, de verdade,
conseguir ser 0,00001% do que o homem, do homem que você foi. O Senhor é incrível e eu fico muito feliz de ter podido dar meu último eu te amo pessoalmente ao Senhor. Obrigado, vô, de verdade.